Você crê em milagre de Deus? Você acredita que o que está escrito aqui dentro ainda acontece na sua vida? Então redobre sua atenção. Hoje eu vim profetizar a bênção do Salmo 91 na sua vida. No verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. E eu quero profetizar hoje que todas as vezes que o inimigo tentar encontrar você, que ele tentar bloquear o caminho, eu quero profetizar que quando os seus adversários tentarem conspirar contra a sua vida, eles não vão lhe encontrar. Porque no Salmo 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Sabe qual é a maior vantagem de estar escondido em Deus? É porque quando Deus esconde, ninguém acha. E quando Deus revela, ninguém oculta. E eu quero profetizar que essa semana, ou no próximo mês, ou nos próximos dias, quando o seu adversário tentar contra a sua vida, tentar lhe procurar, tentar lhe atrapalhar, será vã a tentativa, porque profetizo que você estará guardada e abrigada no esconderijo do Altíssimo. Se você já recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários: estou abrigada no esconderijo do Altíssimo. Essa mensagem aqui é uma confirmação de Deus para você hoje. E se você crê e toma posse, compartilha com pelo menos 3 pessoas. Uma em nome do Pai, outra em nome do Filho e mais uma em nome do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A cilada contra a tua vida foi muito grande. O inimigo pelejou de todas as formas para seduzir você, fazer você cair em algo que você tem lutado contra. Tu acredita que Deus contemplou e Ele me trouxe hoje como resposta para a tua vida? Tu acredita nisso? Acredita? Então preste atenção aqui. Satanás, ele não vai vir para você como aparece nos desenhos, nos filmes, com chifrinho, com a cauda espetuda, com um garfo. Pelo contrário, ele vai vir muito sedutor, às vezes até aparentando não ter problema nenhum. E o inimigo preparou uma cilada muito forte para fazer você cair em algo que você tem lutado. Mas Deus manda te avisar. Redobra a tua atenção. Fica esperta. Abre os olhos. O inimigo só tem levantado contra a tua vida porque tu tem dado prejuízo para o inferno. Mas o Senhor contemplou a tua resistência. Deus sabe o quanto você tem lutado para ser uma pessoa melhor. E Ele lhe parou aqui para lhe dizer: tem reforço chegando para a tua vida. Reforço de Deus chegando para a sua história. Inclusive agora, eu quero orar por você. Você recebe uma oração? Coloca o teu nome aqui. Coloca o teu nome bem aqui nos comentários, que eu quero lhe apresentar em oração. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Senhor, fortalece, dá ânimo, glorifica o teu nome e que todas as ciladas caiam por terra. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica firme, tá? Tanque de guerra, combatente. Deus é contigo. E por esses dias, Ele vai te surpreender. Deus vai te dar força e você vai conseguir dar a volta por cima nessa fase difícil que você tem vivenciado. Você tem pedido ajuda a pessoas que podem lhe ajudar, mas não têm ajudado. Você tem pedido para algumas pessoas fazerem coisas por você e essas pessoas não têm feito. Sabe o que é mais interessante? É que você é uma pessoa que ajuda todo mundo. Você sempre faz o que pode, sempre dá o seu melhor. Mas infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas só querem de nós. E quando nós precisamos, elas só nos dão as costas. Mas Deus não vai te abandonar. Deus não te deixará sem recurso. Deus não te deixará sem apoio. Deus falou no meu coração hoje que eu precisaria entregar essa resposta. Aquilo que você precisa vai chegar para você. A sua necessidade vai ser suprida. E você não vai ficar na dependência das mãos de ninguém.
Olha, em poucos minutos aqui, essa mensagem vem para o seu coração. O céu contempla a tua necessidade. E ele manda te dizer, o tempo de honra já está carimbado e marcado no relógio de Deus. Aproveita e já comece a agradecer, porque o tempo da reviravolta na sua vida, ele vai chegar. Você não esperava, né? Essa traição, essa covardia. O jeito como agiram com você não era esperado e você, logicamente, sentiu a dor. Uma das piores dores da traição é porque você não estava esperando. Você não estava pronta. Você não estava na expectativa de receber aquela crueldade. E é por isso que fere tanto. Porque a traição, ela não é esperada. Você está à vontade. E está tão à vontade que não pensa se der errado. Você não criou um plano B. Você não está com um bote salva-vidas. Você não tem um colete à prova de balas. Você não tem nada disso. Uma das piores dores da traição é ser pego de surpresa. Você não estava esperando. Mas deixa eu te dar aqui uma boa notícia no meio dessa situação. Te feriu, te machucou, te deixou para baixo, mas não te matou. E eu quero, em nome de Jesus, que você faça isso. Guarde essa lição e não deixe que essa pessoa tenha espaço na sua vida nunca mais. Ainda vão te procurar nessa casa e não vão encontrar você. Ainda vão fazer questão de ligar no seu telefone, de tentar fazer contato, olhar de um lado, olhar para o outro e não vão encontrar você aí. Sabe por quê? Chega um momento que a gente cansa e quando o cansaço ele bate na nossa porta, é muito difícil permanecer. Algumas pessoas precisam para aprender a dar valor. E você já tem falado muito sobre isso. Você tem falado, muda, melhora, dá uma atualizada. Mas tem gente que não te leva a sério. E infelizmente, quando você fala e não tem resultado, só lhe resta uma única opção: sair de cena. Então, bom, deixa eu falar tudo aqui agora. Saia de cena, mas não se perca. Desapareça, mas não se destrua. Cada um tem sua oportunidade. E administra do jeito que quiser. Se não lhe deram valor, reconheça o valor que você tem e vá embora. Não vai precisar você fazer nada. Não vai precisar debater. Não vai precisar discutir. Não vai precisar você gritar. Porque tem gente que está assim, esperando você gritar. Esperando você entrar em uma complicação. Olha, Satanás é muito sujo. E eu vou te dizer uma coisa. Ele anda procurando um meio de prejudicar você. E seria entregar de bandeja na mão do adversário isso que está prestes a acontecer. Porque por esses dias, o próprio Satanás levantou alguém para tentar atrapalhar a tua vida. Você sabe que existem pessoas que ficam felizes, né? Em servir ao diabo. Você sabe disso? Existem pessoas que ficam em paz quando colocam a sua vida à disposição do adversário. E tem gente que já fez isso. Já se preparou para tentar atrapalhar a tua vida, para atrasar teu lado. Mas sabe o que Deus me mandou falar para você? Você não vai precisar fazer nada. Você não vai entrar em complicação, você não vai bater boca, você não vai entrar em discussão. Descanse, descanse. Aquilo que o Senhor falou para Josafá, em 2 Crônicas 20, é isso mesmo? Deus me mandou dizer para você, olha, parai e ficai quieto, e vede o livramento que o Senhor te concederá. O inimigo tem levantado pessoas, tem levantado adversários, mas Deus é maior na tua vida e Ele manda te dizer, escuta isso aqui, descansa,
Descansa, porque quem está contigo é Deus. Não adianta tentar se levantar contra quem Deus exaltou. Você é o alvo, mas Deus será o escudo. Toma posse, tá? E que Deus te abençoe. O nome do seu filho precisa estar aqui nos comentários agora, porque eu vou orar por ele. E sabe por que é que eu vou orar? Porque Deus falou ao meu coração que chegaria uma mãe aqui que anda muito preocupada. Uma mãe que está, às vezes, tranquila e de repente se assusta com medo do que possa acontecer com o próprio filho. Se o que eu estou falando aqui é besteira, fala nos comentários. Mas se o que eu estou falando aqui tem direção, escreve o nome do seu filho aqui agora. Roberto, como assim? Escreva o nome. Mas é uma filha, escreva o nome. A palavra filho não quer dizer diretamente ao masculino, mas se aplica às duas opções, aos dois gêneros. Coloca o nome aqui. Eu só quero orar, porque eu sei em que fase eu vivi da minha vida e o quanto minha mãe orou por mim. E eu quero orar agora pelo seu filho, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, concede o livramento, repreende toda a tentativa do mal, toda a ação do inferno, todo o dardo inflamado, toda a projeção, tudo que o inimigo tentar fazer contra esta vida, que hoje seja neutralizado no poderoso nome de Jesus. Profetiza o livramento para a glória do teu nome, Pai. Amém. Olha para cá. Pega agora o teu dedinho aí e manda esse vídeo para o nome que você colocou aqui. Manda esse vídeo para o dono do nome ou para a dona do nome, tanto faz. Manda o vídeo, porque eu tenho certeza que além de orarmos, porque a gente já orou, Deus é Senhor sobre tudo. Mas você enviando, vai ser só uma confirmação. E depois você vai dizer se o que Deus usou minha boca para falar foi verdade ou foi invenção da minha cabeça. Toma cuidado, tá? Que Deus te abençoe. Receba. Nenhum sofrimento dura para sempre nessa terra. Uma hora a conta chega e tudo se resolve. Você tem um minuto aqui para eu te entregar algo de Deus? Em Isaías 54:17 está escrito que toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Escute. Existem dores que Deus permite. Existem situações que nós procuramos, mas algumas Deus permite. E eu quero profetizar para você hoje. Eu não sei se você está me ouvindo, se é de manhã, se é de tarde, se é noite. Mas receba essa palavra. Que nenhuma dessas ferramentas seja suficiente para desistir, ou melhor dizendo, fazer você desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos e daquilo que você tem como meta. Lembre-se, Deus não te deixará ser provada, além do que você possa suportar. Porque junto com a prova, Deus também dá o escape. Aproveita agora e já declara aqui nos comentários: eu recebo, porque essa mensagem veio de Deus para você. Tome posse aí e que Deus te abençoe. Por você querer ajudar as pessoas, às vezes, você pega um problema que é daquela pessoa e atrai para você. Eu não acredito que foi obra do acaso esse vídeo aparecer para você. Eu também não acredito que foi o talvez. Eu não acredito que foi o quase, o sei lá, o se. Não. Eu sempre acreditei e vou continuar acreditando que Deus é Ele quem traz cada pessoa sobre cada direcionamento mediante o que tem passado, e cada mensagem dessa se enquadra naquilo que a pessoa está vivenciando. E essa mensagem hoje é para você. Às vezes você quer estender a mão, você quer ajudar, você quer dar o seu melhor por alguém que está passando uma fase difícil. E o que acontece? A sua vida, ela vira do avesso. Sua vida se complica e fica de cabeça para baixo. Lembra um momento que você ajudou alguém. Lembra uma situação que você estendeu a mão para essa pessoa. E assim que você começou a ajudar essa pessoa, a sua vida começou a amarrar. A sua vida começou a ficar difícil. Algumas coisas começaram a dar errado. E eu vou te explicar isso aqui, baseado em 2 textos.
No livro do profeta Jonas, profeta menor, a Bíblia diz no capítulo 1 que Deus, ele disse para Jonas ir para a cidade de Nínive e pregoar contra ela. Só que Jonas teve medo e decidiu fugir. Foi até um porto de embarcação em Jope e comprou uma passagem para ir até Tarsis. No meio do caminho, a Bíblia vai nos contar que houve uma grande tempestade, não pequena. E essa excessiva tempestade trouxe muita chuva para dentro do barco, o que estava fazendo o barco quase afundar. Aqueles que trabalhavam naquele barco, na embarcação, os marinheiros, começaram a tirar com o balde a água que estava dentro do barco para fora. E de repente alguém pergunta: o que está acontecendo? Descem até a parte inferior do barco e encontram Jonas dormindo. Perguntam quem ele é, de onde ele é e qual o seu nome, e ele vai dizer que é hebreu e serve a Deus. Quando ele fala isso, automaticamente os marinheiros entendem que Deus está punindo, mas não por conta deles, e sim por conta de Jonas. Eles chegam a um ponto de precisar tirar Jonas para fora do barco. O contexto diz que quando Jonas foi arremessado para fora, a tempestade cessou na hora. Anota isso. Às vezes, a chuva só está mais pesada porque algumas pessoas estão por perto e você está carregando uma prova que não é sua, um tratar de Deus. Calma. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo de guerra e tempo de paz, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de sorrir e tempo de chorar. Às vezes, você se depara com uma pessoa que está no tempo de chorar, mas você quer consolá-la, você quer abrigá-la, você quer abraçá-la. Às vezes você está tentando ajudar alguém que está em um tempo de guerra. E essa guerra vem para onde? Para a sua vida. Aonde essa guerra entra? Na sua história. Quem é que começa a sofrer o dano? Você. É complicado, é difícil, mas é a realidade. Existem lutas que não são para você. E às vezes por você querer ajudar as pessoas, por você querer colocar a mão, essa é a palavra correta, você querer dar o seu melhor, você querer apresentar uma solução, um alento. Quantas experiências negativas eu já tive por colocar as mãos aonde o próprio Deus estava trabalhando. Escute, você não é melhor e nem maior que Deus para tentar resolver um problema que não é seu. Quando você aprender que o que está fora da sua movimentação, o que está fora da sua solução, quando você aprender e amadurecer que algumas coisas não lhe cabe solução, você vai entender a regra da vida. Que o que eu posso e devo fazer, eu me preocupo. Mas o que está na dependência de Deus, eu descanso. Algumas pessoas estão passando e vivenciando momentos difíceis, momentos de luta, momentos de prova, momentos de escassez. E sabe por que é que essas pessoas estão passando por isso? Porque existe um tratar de Deus. Existe uma, eu vou dizer assim, uma escola, uma formação, um lapidar. E eu quero que, em nome de Jesus, você entenda hoje que você não precisa se disponibilizar para todos os problemas. Você não precisa dizer que vai ajudar a todos. Não. O nível de maturidade precisa chegar. E em algum momento você vai entender que existem guerras que não são suas. Já pensou se eu sair por aí oferecendo ajuda a todas as pessoas que eu encontrar na rua? Me diga em que situação eu vou me encontrar. Até onde eu vou chegar? Me diga se eu vou durar muito tempo. Sabe por quê? Primeiro ponto. O meu psicológico não vai suportar. Até Deus, que pode resolver o problema de toda a raça humana, não soluciona por egoísmo dele? Não. Por propósitos.
Porque existem coisas que as pessoas criaram e elas precisam resolver. E existem coisas que Deus está usando como exemplo na vida de outras pessoas. Eu disse a você desde o começo. Essa mensagem não chegou para você à toa. É Deus dizendo: existem coisas que não é para você. Existem situações que não lhe cabem, não lhe pertencem. Aprenda qual é o seu lugar. Aprenda qual é o seu limite. Nem tudo que eu quero resolver, eu devo me propor a resolver. Nem todos que eu quero ajudar, eu devo me propor a ajudar. Porque algumas pessoas estão nas mãos do próprio Deus. Olha, quando tiver um tempinho, abre a sua Bíblia. Se não tiver Bíblia, abre o aplicativo, a internet está cheia de opções. Leia Jonas capítulo 1, depois leia Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2 e 3, e você vai entender o sentido dessa palavra de hoje. Algumas coisas não são para você, algumas coisas não são para mim, não me pertence, não me cabe, não faz parte da minha alçada, não é para mim, não é para você. Nesse dia de hoje, reflita nessa mensagem e vou lhe fazer um convite, na verdade um desafio. Se você tiver coragem, faça uma oração agora comigo. Faça uma oração. Você vai escrever o seu nome aqui nos comentários e depois que você escrever, você já vai compartilhar agora essa mensagem profética com pelo menos 2 pessoas. Com certeza Deus vai direcionar o seu coração, eu não tenho dúvida. Ele vai direcionar o seu coração e você vai enviar para as pessoas que precisam ouvir isso aqui. Eu creio nisso e acredito piamente. Escreva o seu nome e depois que escrever o seu nome, já envia, compartilha, copia o link, faça o que deve ser feito, mas não deixe de compartilhar. Deus falou ao meu coração para você tomar muito cuidado. Deus falou ao meu coração para você vigiar. Abra os olhos. Fique esperta. Existem pessoas oportunistas procurando um meio de tirar proveito de você. Existem pessoas que querem se aproveitar da sua boa vontade. Sabe qual é o problema de ser uma pessoa boa, uma pessoa boazinha, uma pessoa legal demais? Porque as pessoas não lhe respeitam pelo que você é, mas pelo que você pode fazer. E na verdade não é nem respeito. É apenas um espaço de entendimento para poder tirar de você aquilo que elas querem. Olha, um dia chamaram Jesus de bom, ele disse: bom não sou eu, bom é meu Pai que está no céu. Jesus se revoltou, entrou dentro do templo e com a azorrague de 12 pontas ele expulsou os cambistas, os vendedores de lá de dentro. E muita gente se prende a essa passagem dizendo: mas Jesus foi tão cruel. Sabe por quê? Porque as pessoas só querem o Jesus bonzinho. As pessoas só querem o Jesus que opera milagre, que cura os cegos, que sara os leprosos, que multiplica os pães, multiplica os peixes. O Jesus que transforma a água em vinho. O Jesus que cura as lepras. As pessoas querem apenas o Jesus que poupa a prostituta de ser apedrejada. Elas não querem o Jesus da justiça. Assim é com você. Quando você deixa de ser aquilo que realmente deveria ser necessário e passa a ser uma pessoa apenas útil, é isso que acontece. E em oração Deus falou comigo: avisa para essa pessoa, Roberto, vigiar. Diga para ela abrir os olhos, ficar esperta. Existem pessoas oportunistas, pessoas que só querem tirar proveito de você. Quantas pessoas não se aproveitam do seu excesso de vontade de ajudar? Quando Deus está nos avisando, é porque Ele sabe exatamente o futuro. Olha, existem 3 tempos: o passado que se foi, o presente, o agora e o futuro, o que ainda não aconteceu. Deus, Ele é no passado, no presente e no futuro, porque Ele é o próprio tempo. Por onipresença, Deus já esteve no passado, está lá, na verdade, está no presente, está no futuro. Por onisciência, Deus sabe o que houve, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Você entende isso? E por onipotência, são 3 atributos de Deus, Ele tem o poder de todas as coisas.
E ele parou você aqui para você ouvir também. Não se deixe levar por pedidos medíocres que são apenas na intenção de tirar o que é seu, de aproveitar a oportunidade, pessoas que são caroneiras. Esse aviso é muito importante. Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Eu tive um vizinho, e esse vizinho se envolveu com problemas na justiça. E eu e minha esposa tínhamos um carinho muito grande pela mãe dele nessa época. E a mãe dele ficou em desespero. E nós nos compadecemos da situação. E na verdade, né, minha esposa ficou meio assim com a minha reação, mas eu fui lá e ofereci minha ajuda, como eu podia. E confesso, foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. A ajuda é isso. É você oferecer o seu melhor mediante sua condição. E eu emprestei um valor considerável para esse vizinho. E eu estava com esse dinheiro compromissado para fazer outras coisas. E eu fiz um combinado com ele para ele me devolver esse valor com 3 meses. Esse vizinho ficou muito grato, muito feliz. E quando chegou perto dos 3 meses, eu comuniquei a ele que eu precisaria do valor, porque eu estaria de mudança, e era o dinheiro de pagar a mudança, porque sem aquele valor que seria o complemento, né? Ou seja, eu deixei de complementar uma coisa para ajudar, me compadecer da causa, e ele disse tudo certo. Quando chegou no dia, ele apresentou para mim uma carta de demissão da empresa, dizendo que a empresa havia demitido ele, mas ele estava esperando receber as contas. Para encurtar a conversa, esse dinheiro eu só recebi porque eu precisei parcelar em 12 vezes. Demorou mais de 1 ano e meio para ele me devolver. E ainda ficou com raiva de mim. E ainda saí como o pior da história. Conclusão: cuidado com a bondade que você quer fazer para alguém, porque no final pode ser você quem não preste na boca dessa pessoa. Não é à toa que Deus avisa. Fique esperta. Faz o que puder. Olha direito. Pede direção a Deus. Porque às vezes você coloca apenas uma corda e o incêndio que está na casa da pessoa passa para a sua casa. Você entendeu? Então preste atenção. A mensagem foi entregue, a oração foi feita. E antes que você saia daqui agora, deixe aqui nos comentários de onde você me escuta, porque eu tenho certeza que vai ficar registrado. E amanhã, em nome de Jesus, tem outra mensagem, e depois outra, e você vai ser edificado outra vez. Compartilha com mais alguém, e que Deus te abençoe.